Meus amigos, meus irmãos, você que está aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos no nosso canal de Estudos Espíritas. Vamos rogar a Deus que encha os nossos lares no dia de hoje de paz, de entendimento e de muita saúde física e espiritual. Gente, hoje, como prometido, nós vamos dar continuidade ao estudo da semana passada, que foi sobre o estado de coma e a independência do espírito. Hoje, na sequência, nós vamos trazer alguns exemplos de obras de André Luiz que ilustram muito bem o nosso estudo sobre o estado de coma. Sempre ressaltando que o espírito, sim, mesmo estando o corpo numa situação muito difícil, em estado de coma, o espírito guarda a sua independência, mas está diretamente relacionada à sua condição espiritual, não é? Sua condição moral, a forma como se conduz. Isso fala muito significativamente no seu estado de semi-independência, como no sono profundo, no estado de coma. Nós vimos na semana passada que o espírito, então, na pátria espiritual tem as suas experiências, seja para a desencarnação que está próxima, ou para a sua própria recuperação e sequência na jornada física. Então nós vimos sim que pela ótica espírita o estado de coma é uma transição para uma coisa ou para outra, não é? Mas a condição do espírito fala muito nesse sentido. Então, para ilustrar o nosso estudo de hoje, nós trouxemos algumas obras de André Luiz, tá certo? E eu trago aqui então dois exemplos da situação em que realmente o espírito estava prestes a desencarnar e foi fundamental a intervenção dos mentores espirituais para que ele pudesse fazer essa transição do desencarne de uma forma gradual e não dolorosa. Então eu trouxe aqui o primeiro trecho, é da obra Missionários da Luz, do espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, e que no momento certo em que a pessoa estava em coma, houve sim, por merecimento, a intervenção da equipe espiritual. O trecho diz assim: o enfermo dormia. Vi que Alexandre, que é o mentor de André Luiz, se aproximava, envolvendo-lhe a cabeça em fluidos luminosos, como a projetar um bálsamo reconfortante. Identifiquei que se tratava de providências complexas de assistência espiritual. O doente mantinha-se em estado de coma. Alexandre, ante o meu espanto, disse-me: ele se encontra na fase de libertação progressiva. O corpo físico já não responde aos estímulos com a mesma eficácia, mas o espírito, embora ainda preso pelos laços fluídicos, começa a se preparar para a liberdade. Neste estágio, o serviço de assistência espiritual é ainda mais necessário para que o desprendimento ocorra com serenidade e o espírito não sofra com essa transição. Então nós vimos aí, gente, e já estudamos no canal, o quanto é importante a intervenção dos mentores espirituais no trabalho de desenfaixamento do espírito, dos laços que unem seu perispírito, que é o seu corpo espiritual, ao corpo físico. Então veja que nesse livro Missionários da Luz, houve essa descrição de André Luiz, onde o trabalhador Alexandre, esse guia espiritual, tratou desse irmão que estava prestes ao desencarne, facilitando o seu desligamento para o mundo espiritual. Eu trago aqui um outro exemplo, que é da obra Nosso Lar, que muita gente conhece, e que houve a intervenção, né, dos espíritos mentores para ajudar o paciente que estava em coma, também prestes a desencarnar. Então, como nós dissemos no início, o coma tanto é transição para o desencarne, quanto, em alguns casos, para a recuperação. Nesse caso, novamente uma intervenção para facilitar o desencarne do espírito.
Diz assim: diversos enfermeiros espirituais aproximaram-se de um doente que se encontrava em profundo estado de coma. O corpo parecia desfalecer, mas o espírito permanecia em torpor, vagamente consciente. Os mentores espirituais aplicavam-lhe passes de alívio e ajudavam na preparação para a libertação final. A cada intervenção, o enfermo emitia leves sinais de melhora, indicando que a ação espiritual suavizava o sofrimento físico. Quantas pessoas dão esse relato? Que a pessoa teve uma repentina melhora e logo em seguida veio a desencarnar, não é? Olha aí a explicação. É que os espíritos mentores estão fazendo a intervenção de facilitação do desencarne. Mas realmente o espírito, como o corpo, ressente uma breve melhora, porque a ação magnética está acontecendo, mas não significa que ele vá recuperar-se completamente. Ele está, na realidade, em vias de desencarnação. E recebendo essa ação magnética, ele apresenta um pequeno estado de melhora, mas na realidade ele está partindo de volta à casa do Pai. Então, muitas vezes nós estamos no hospital e não compreendemos essa ambiência espiritual do que está, na verdade, acontecendo naquele leito, naquele quarto de hospital em que o nosso parente, o nosso amigo está lá em estado de coma. Gente, em torno há uma verdadeira equipe espiritual atuando para que aquele nosso ente querido, para que aquele nosso amigo possa então desencarnar de uma forma mais tranquila e menos dolorosa. Então, é um grande presente divino e uma missão belíssima que executam esses guias espirituais para que nós possamos então retornar à pátria espiritual, que é o caminho de todos nós, de uma forma amparada e mais tranquila. Então nós vimos aí 2 exemplos de pessoas prestes a desencarnar num estado de coma, mas que tiveram sim a bondade do amparo divino nesse momento, não é? Então, quando nós estivermos materialmente examinando essa situação, a partir desse estudo nós já vamos ter outro olhar para aquele leito de hospital onde alguém se encontra em estado muito crítico e mesmo em estado de coma. Vamos saber que ali é um local de respeito, de cuidado. Por isso que o hospital pede silêncio, mas também é um silêncio interior que nos é pedido. Então, naquele ambiente, profundo respeito e oração, sempre para facilitar a chegada desses guias espirituais, atuando em benefício daquela pessoa tão querida que se encontra ultimando a sua encarnação aqui na matéria. Vamos agora, gente, trazer 3 exemplos de obras também de André Luiz, em que, diferente desse caso que houve o desencarne, houve sim a possibilidade da recuperação espiritual e a pessoa seguiu a sua jornada. Aqui do livro ainda Missionários da Luz, nós temos um caso. Diz assim: André Luiz descreve um caso em que, após um processo de intervenção espiritual, um paciente em estado crítico de saúde consegue recuperar-se. O mentor espiritual Alexandre explica a ação sobre o corpo físico e espiritual do enfermo. Eu já inicio com essa observação, gente. Os espíritos atuam não só no corpo físico, como no perispírito. E aí a condição moral e espiritual de cada um facilita esse trabalho, porque semi-desprendido do corpo físico, a espiritualidade tem condições de atuar diretamente no corpo físico e com reflexo direto no corpo material. Vamos ver aqui. Alexandre diz assim, André Luiz, melhor dizendo: vimos o paciente se debater entre a vida e a morte, em profundo coma. Sua alma, ainda presa pelos fios fluídicos do corpo, parecia aguardar o desfecho. Alexandre, com a sua experiência que lhe era própria, aplicou passes energéticos sobre o cérebro físico, reforçando os centros vitais, que nós estudamos aqui, o estudo dos chakras, também chamados centros de força, que são os centros vitais do corpo físico e do corpo perispiritual.
o coronário, o frontal, o laríngeo, o gástrico, o esplênico, o básico. Todos esses centros de força vitalizam o corpo físico através do corpo perispiritual. E Alexandre fez o quê? Tanto passe no corpo físico, como também nesses centros de força, revitalizando o enfermo que se encontrava em estado de coma. A melhora foi gradativa, narra aqui André Luiz. Ele voltará ao corpo em breve, disse Alexandre sereno. Ainda não é chegada a hora de sua libertação total. Sua experiência na carne ainda não terminou. Veja a informação importante. Pouco tempo depois, o enfermo começou a apresentar sinais de recuperação no corpo físico, demonstrando que a ação espiritual havia sim surtido efeito. Então, gente, fica muito claro para a gente que além de toda a questão medicamentosa da matéria, atuando sobre o estado de coma, é de fundamental importância a atuação das equipes espirituais. É o que nós falamos. É a outra ambiência naquele quarto de hospital que os olhos da matéria normalmente não enxergam. Mas que toda a equipe espiritual ali está atuando porque os mentores já têm no plano reencarnatório daquela pessoa que ainda não é o momento de ser o desenlace final pela desencarnação. Então atuam sim de modo a restabelecer a saúde que está profundamente abalada naquele estado de coma. Outro exemplo está no livro Nosso Lar, que já citamos também aqui. Observando a situação crítica do doente, que permanecia em estado comatoso, havia dias, o ministro Clarencio e os auxiliares espirituais decidiram intervir. Aplicaram passes vigorosos e magnetizaram os centros vitais do enfermo. Novamente, gente, a atuação dos espíritos nos centros de força do paciente. O trabalho foi intensivo, exigindo grande concentração. Aos poucos, o corpo físico começou a responder e sinais de vitalidade reapareceram. O enfermo então abriu os olhos lentamente e começou a retornar à consciência. O espírito havia sido amparado em sua jornada de quase desprendimento, mas os mentores espirituais garantiram que ele tivesse a oportunidade de continuar sua experiência encarnatória. Então, gente, estando a pessoa em estado de coma, casos e casos, não é? Há casos de desencarnação na sequência e voltamos a dizer, há casos de recuperação espiritual, quando assim é possível e permitido pelo plano divino. Vamos trazer aqui mais um caso, é o último caso desse estudo, do livro Entre a Terra e o Céu. Esse livro diz assim, é uma narrativa de André Luiz, não é? E mostrando que o coma é tratado e consegue voltar à saúde graças ao trabalho dos mentores espirituais. O enfermo, em estado de coma profundo, já estava há dias sem responder a nenhum estímulo físico. Os mentores espirituais, ao analisarem sua condição, verificaram que o desprendimento não era iminente e, por isso, trabalharam arduamente para restabelecer as energias vitais que ainda restavam no corpo físico. Após sucessivas intervenções e passes restauradores, o corpo começou a dar sinais de recuperação. O espírito, ainda ligado ao corpo, foi lentamente reconduzido à vida terrena. O que é que acontece? Ele estava semi-liberto, gente. E aos pouquinhos foi sendo trazido de volta para retomar o comando do seu próprio corpo físico pela intervenção dos espíritos. Porque o que acontece numa morte natural, por exemplo? O corpo vai perdendo a vitalidade e o espírito, então, os laços ficam tão tênues que o espírito se liberta completamente. Nesse caso, estava quase isso acontecendo. Se ele viesse a desencarnar, era um desencarne por falecimento do corpo físico e a pouca vitalidade que ali ainda existia.
Os espíritos, isso observando, revitalizaram o corpo para tornar os laços com o espírito mais tenazes e então trouxeram o espírito gradualmente de volta ao corpo físico. E o que diz a narrativa? Dias depois, vejam, se passaram dias depois dessa intervenção e o paciente saiu do coma, para surpresa de seus familiares e também dos médicos. O trabalho espiritual havia sido crucial para que ele tivesse uma nova chance de continuar sua jornada no plano físico. Então, gente, o que é que nós tiramos desse estudo? Que nunca estamos sozinhos. Que o momento da nossa desencarnação é muito acompanhado pelos mentores espirituais. Voltamos a frisar, a condição de cada espírito é fundamental para esse momento. É como nós dizemos, é preciso preparar-se para morrer bem. Ou preparar-se para, no momento desse crucial, se não estiver no planejamento desencarne iminente, termos sim o merecimento da atuação desses mentores espirituais no nosso processo de recuperação. Então, gente, tudo isso subordinado à vontade de Deus. Nada aconteceria se Ele não permitisse. Então, tanto para o nosso retorno ao mundo espiritual, como conclusão da nossa jornada, da nossa missão, como para dar seguimento à nossa jornada física, é preciso sim contar com a bondade de Deus, não é? Que soberanamente justo e bom cuida de todos nós. Espero de coração, gente, que vocês tenham assimilado esse estudo, esses dois, não é o da semana passada e esse, foram muitas informações que nos trazem a doutrina espírita, os guias espirituais, e se gostaram eu peço, deixem o seu ok, que isso nos fortalece no canal, comentem, coloquem nos centros espíritas esse tipo de narrativa para as pessoas refletirem, nas famílias, não é? Divulguem para que as pessoas se inscrevam no nosso canal e possamos aumentar o grupo de corações, se aperfeiçoando, estudando e se melhorando por esses ensinamentos. Que Deus nos abençoe e sábado que vem estaremos aqui novamente. Muita paz e luz a cada um de vocês que estão aqui conosco.